Convido a igreja para se colocar de pé. Ano da unção. Nós gostaríamos que colocasse o banner do ano. Isto, ano da unção. Glória a Deus. Eu não trouxe a minha cola, glória a Deus também por isso. Mas a igreja vai nos ajudar. Então, agora, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 20. Como que é o versículo do ano, igreja? Primeira João, capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus. E neste momento, você tem a unção do Santo. Quem é o Santo? O Espírito Santo. Aleluia. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ser ministrado por uma jovem do Ministério da Juventude e líder também, juntamente com Marcelo e a Bruna, a nossa líder Thalita Moreira. Convido ela para estar aqui conosco. Ela vai ser um canal de bênção para ministrar a nós a palavra do Senhor. E você que deseja que Deus fale com você, abra o teu coração, entregue a tua mente, se renda à presença do Senhor e permita-se ser tratado por Ele. Amém? Então, neste momento, eu falo que nossas mãos são para abençoar. Então, estenda suas mãos para abençoar a vida da Thalita, que vai ser canal de bênção para abençoar a minha vida e a sua vida também. Senhor Jesus, neste momento, a unção do Santo esteja sobre a vida da Thalita. Que ela seja a boca de Deus e a tua palavra ministrada seja ministrada ao nosso coração e que o Senhor tenha liberdade de falar comigo, falar com a tua igreja e tratar-nos aonde é necessário. Em nome de Jesus Cristo, tenha liberdade no meio do teu povo. Amém. A palavra está com a Thalita. Deixa Deus te usar, filha. Glória e paz, irmãos. Amém? Seja muito bem-vindo ao nosso culto da juventude. Você é uma preciosidade para nós estar juntamente com os jovens aqui, onde podemos estar glorificando o nome do Senhor. E hoje nós vamos ter a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais sobre a unção, que, como vocês perceberam, eu ia citar o versículo, mas já foi citado, né? Esse ano é o ano da unção. E profetizo na sua vida que nesse ano você vai ter muita unção. E a partir desse culto, Deus vai descer com unção para cima da sua vida. Amém? Quem crê, diz amém. Vamos estar abrindo primeiramente em Efésios 3, 20. Já está ali na tela. Mas aí eu vou estar primeiramente falando para vocês um pouquinho do que a gente vai estar falando aqui hoje. Vamos estar falando sobre a importância da unção e do propósito de Deus na nossa vida. Mas principalmente vamos estar falando sobre o tempo de Deus para cada detalhe que Ele tem sobre a nossa vida. E aí, primeiramente, vamos estar explicando o que é a unção. E aí, em Efésios 3:20, que já está ali na tela, você vai estar acompanhando comigo, aonde eu peguei a base do que eu vou falar aqui. Então, diz assim: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Glória a Deus. Podem se assentar. E aí, a pergunta é: o que é unção? É a presença de Deus em você e através de você. É o poder e a força que o Senhor te capacita a fazer coisas que você não conseguiria fazer pelas suas forças, por você mesmo, pela sua vontade. A unção nos capacita
a realizar com eficácia aquilo que jamais conseguiríamos fazer com os nossos próprios esforços. Então, a unção é a presença do Espírito Santo em você. E, através de você, te usa como instrumento. Mas aí agora eu vou estar dando alguns exemplos onde a gente vê a unção em uma determinada história, que vai ser na história de Jacó e Esaú. Vamos estar abrindo em Gênesis 25, de 19 ao 34. Como ele é mais extenso, vocês podem estar sentados, não tenham incômodo. E vai começar a partir do 19 até o 34. Que diz assim: eis a história da família de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi gerado por Abraão. Era Isaque da idade de 40 anos, quando se casou com Rebeca, filha de Betuel. O Arameu de Padan-Aram, e irmã de Labão, também Arameu. Isaque suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, quanto Rebeca era estéril, ou quer dizer, ela não podia ter filhos. E Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Ela dizendo: por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então, revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas. 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Importante vocês prestarem atenção nessa parte. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo, lhe deram o nome de Esaú. Em seguida, saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. Era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. E Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo. E pediu-lhe: deixe-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o seu nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs, olha só a esperteza de Jacó: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Olha o que Esaú falou, hein? Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. E disse a Esaú: jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho.
Agora, vamos estar vendo em Gênesis 27, do 1 ao 35. Vocês viram, né? Que eu fui boazinha com vocês, ficar sentadinho. Vamos lá. Isaac tornou-se muito idoso, e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar, quer dizer, ele ficou cego. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, ao que ele respondeu, aqui estou. Então, pediu-lhe Isaac, vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Fazei-me um prato bem saboroso, como eu gosto, e traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca, ouvindo isso, enquanto Isaac falava com seu filho Esaú, que era, no caso, por parte de Isaac, o filho preferido, assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou a seu outro filho, que é o filho Jacó, que era o favorito dela. Disse assim para Jacó: ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú, trazer-me uma caça e fazer-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé, antes de morrer. Agora, pois, ouve e faze como te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me de lá 2 belos cabritos e prepararei para teu pai um prato como ele gosta. Perdão, irmãos. Tu o apressarás a teu pai, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca. Vê, meu irmão Esaú é peludo, e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo. E em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Então somente faze o que te peço. Vai e traze os animais para mim. Então ele foi buscá-los e os trouxe para sua mãe, que preparou um delicioso prato, exatamente como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que guardava em casa, e mandou que Jacó, seu filho mais novo, as vestisse. Em seguida, com cuidado, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. E, por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Então Jacó caminhou até seu pai e o chamou: meu pai. Ao que responde Isaac: sim, quem és tu, meu filho? Obedece, ele está cego, por isso que ele perguntou. Jacó disse a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que ordenaste. Levanta-te, por favor, assenta-te e come da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Lembra que a mãe dele, Rebeca, falou para apressar o pai antes que o outro irmão chegasse? Foi o que ele fez. Isaac, o pai dele, questionou Jacó: como conseguiste encontrar a caça tão depressa, meu filho? Nem um pouco desconfiado, né? E ele replicou: é que Yahvé, o teu Deus, a colocou no meu caminho.
já começou errado por aí, né? Já começou enganando o pai e agora falando o nome de Deus em vão, enganando o pai. Vamos continuar aqui. Então Isaac solicitou a Jacó: aproxima-te, pois para que te apalpe, meu filho. Assim saberei se és mesmo ou não o meu filho Esaú. Tá vendo, né? Pai não é bobo nem nada. Vamos lá. Jacó chegou bem perto do seu pai Isaque, que apalpou e declarou: a voz é de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Ele não o reconheceu porque seus braços estavam peludos. Lembra que colocou as peles de cabrito em cima de Jacó para parecer que era Esaú. Aí o pai dele, seu irmão, e sendo assim, ele lhe impetrou a sua bênção. Porque apalpou, e mesmo sabendo que a voz era outra, ele estava cego. Então, ele foi pela... E aí, Isaac aqui ainda questionou mais uma vez: tu és mesmo meu filho Esaú? Ao que ele respondeu prontamente: sou. Então lhe ordenou: meu filho, serve-me, portanto, e que eu coma da caça de meu filho, a fim de que minha alma te abençoe. Ele o serviu, e Isaque comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe pediu: aproxima-te e beije-me, meu filho. Isaque ainda estava desconfiado se realmente era Esaú. E ele se aproximou e beijou seu pai, que, ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, lembra que pegou as melhores roupas de Esaú e vestiu, abençoou Jacó, proferindo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé, o Senhor. Aí que ele foi e começou a prontificar a bênção, a unção. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Se tu, Senhor, dos teus irmãos, que se prostem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaque terminou de impetrar sua bênção sobre Jacó, que ele achava que era Esaú, logo após este ter deixado a presença do pai, chega seu irmão Esaú da caça. Olha que problema. Também ele preparou um bom prato e o trouxe a seu pai. Então, ao chegar, anunciou: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que a tua alma me abençoe. Seu pai, Isaque, lhe perguntou: quem és tu? Ao que ele prontamente respondeu: sou teu filho mais velho, Esaú. Então Isaque estremeceu com grande emoção e indagou: quem és? Pois aquele que preparou a caça e trouxe para mim. Confiando, eu acabei de comê-la antes que tu viesses. Empretei-lhe minha bênção, e abençoado ele será. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura e suplicou a seu pai: abençoa-me de igual modo, meu pai. Mas este lhe respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura e eis que agora tomou também minha bênção. Então, inquiriu seu pai:
não reservastes nenhuma bênção para mim? Gente, chocante, né, gente? Olha só, tudo começou primeiramente já lá no ventre dela, os dois se batendo. Saiu primeiro Esaú, mas Jacó já puxando no pé de Esaú para tentar ir primeiro. Aconteceu de pai deles, ter a questão de ficar cego. E Jacó tramar tal modo que se passou por Esaú. Isaac, mesmo desconfiando, ainda tentou que ele estava cego, mas tentou achar um modo para ver se realmente era aquilo, ou se ele estava sendo enganado, e infelizmente ele foi enganado pelo próprio filho, né? Mas, vamos tá falando primeiramente de quando Esaú perdeu a primogenitura dele. Gente, vamos lá. Começo de tudo. Jacó estava preparando um prato, como ele sempre fazia, e Esaú chega da caça morto de fome, como se dizem hoje em dia, né? E ele, desesperado, em um momento de adversidade, não pensou em outra coisa a não ser comer. Espero que você não esteja se identificando jovem. Mas ele estava tão desesperado que ele nem estava pensando no que ele estava fazendo. Chegou a Jacó e falou assim, me dá um prato de comida. Mas Jacó, que já tinha aquela ânsia de querer estar à frente, né? Ele, vamos fazer um acordo. Você come da minha comida, na inocência, fala na inocência. Você come da minha comida e eu te dou. E você me dá a sua primogenitura, que é onde meu pai te abençoa. Esperto, né? Mas isso começou, essa rivalidade, desde quando estava gerado. Porque lembra que Rebeca falou meio assim, por que está me acontecendo isso? E foi dito a ela, Deus foi dito a ela, que o quê? Um serviria ao outro e o mais novo é que estaria reinando, estaria com a bênção, né? Então, isso aí, desde quando estava sendo gerado, já era o quê? Determinado por Deus. Só que nessa astúcia toda, Esaú, não se dando conta do que ele estava fazendo e nem dando valor à unção e à bênção que ele tinha, que era a primogenitura, porque naquela época a primogenitura era a questão de você estar à frente dos seus outros irmãos e estar cuidando de toda aquela questão, principalmente naquela época que era homens. Então, o pai ia morrer e quem ia ficar com as questões de organização, de tomar posse das coisas, seria o mais velho. E Jacó, sabendo disso, fez essa questão. Só que Esaú, ele não se deu conta. E nesse momento de adversidade, ele fez 3 coisas de uma vez. A primeira, desprezou sua primogenitura. A segunda, menosprezou a sua bênção. E a terceira, trocou por um prato de comida. Agora, vamos jogar isso tudo numa coisa só? Ele não deu o quê? Valor à bênção e à unção que Deus tinha dado a ele. E ele não compreendeu o valor da unção. E num impulso qualquer, ele simplesmente o quê? Sacrificou
algo eterno por algo momentâneo. Vai me dizer que comida não acaba em um instante, gente. Você está com um hambúrguer aqui, comeu, acabou. Só se você pedir outro, mas não vai ser o mesmo. E foi isso que ele fez. E agora vamos colocar no nosso cotidiano de hoje em dia, que acontece muito. Se você negar, provavelmente você vai estar mentindo. Na maioria das vezes no nosso cotidiano, a gente faz exatamente o que Esaú fez. Então, você não julgue Esaú, senão você vai estar sendo hipócrita. Seguinte, vamos lá. Um exemplo de você trocar o que é eterno para algo momentâneo. Você não via o templo onde você vem para adorar ao Senhor, glorificar o nome dele e ficar em casa, sei lá, varrendo uma casa, assistindo televisão? Um exemplo de o quê? Você está trocando algo eterno por algo momentâneo. Deixa eu pensar. Outra coisa. Seu momento de devocional, que é o seu tempo sozinho com Deus, onde você entra no seu quarto, reserva aquele momento, só você e Deus, lê a palavra, quer saber e interpretar a palavra, ora ao Senhor, louva a Ele, trocar por uma saída, por uma festinha, ou por qualquer outra coisa do seu cotidiano, que se você deixar o cotidiano te engole, você vai estar o quê? Trocando algo eterno por algo temporário. E aí, bate no ombrinho do seu irmão aí agora. Pode bater. Não troque algo eterno por algo momentâneo. Pode falar. Não troque algo eterno por algo momentâneo. E aí, vamos estar abrindo agora em Gênesis 25, 32. Ali, ó. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Agora pega essa palavra e coloca como se fosse no dia de hoje. Pode deixar aí na tela. Pode deixar aí na tela. Imagina se você falando isso aí. Não dizem, a vida é uma só. Morrer também é uma vez só. Então, por exemplo, vou morrer amanhã. De que me servirá ir para o culto? Eu vou morrer amanhã. De que me servirá fazer o meu tempo a sós com Deus? Eu vou para o culto. Não, perdão, troquei. Eu vou morrer amanhã. Porque a gente não tem certeza, né, se a gente vai estar vivo amanhã. Quem tem certeza aí se vai estar vivo amanhã, levanta a mão. Ninguém. Então, vamos lá. Eu vou morrer amanhã, então... vou fazer as coisas de Deus nada, vou ler a Bíblia nada. Ou melhor, vamos trocar agora, que agora faz mais sentido ainda, que muita gente fala, já ouvi, hein? Já ouvi. Deixa para amanhã, amanhã eu faço. Se você morrer amanhã, o que você faz? Nada. Deus te leva e você não sabe nem para onde você vai. Então, pega essa palavra para você. Não troque algo eterno por algo momentâneo. Tanto é que vocês perceberam que tem um reloginho ali atrás? Está sem ponteiro, mas a gente é o ponteiro. Então, quando você for tirar a foto ali, faz assim. Aí dá meio-dia. Mas ali é um relógio. Por quê? Oi? Ponteiro humano. Você vai apontando com o dedinho assim, faz o horário. Agora é 8 horas. Não, brincadeira, gente, voltando. Tá vendo o reloginho ali? Depois você aproveita, quando acabar o culto, e dá uma tiradinha de foto ali, marca aí IBV, divulga aí, tá bom? Mas, voltando aqui que eu estou falando aqui. Nessa questão que eu dei os próprios exemplos, você não sabe se você vai estar vivo ou morto amanhã, o tempo é de quem?
Aí eu vou fazer a divulgação. Vai lá, tira a fotinha no tempo de Deus, ó. E bota ainda, no tempo de Deus. Marca aí BV. Ai, gente, esquece. Ó, voltando. Ensinamentos de Esaú. Aqui nós temos 4 pontos que a gente percebe que aconteceu com Esaú e pode acontecer muito bem com você. Podemos ser o quê? Tentados a buscar satisfação imediata. Que foi o que Esaú fez. Quando ele estava morto de fome, exagero, e foi lá e trocou a maior bênção que Deus deu para ele por um prato de comida. Então, podemos o quê? Ser tentados a buscar satisfação imediata, igual ele foi. Outra coisa, ensinamento de Esaú. Não faça o que Esaú fez. Para que você vai errar se já tem um coleguinha aqui que errou e você pode aprender com o erro dele? Devemos o quê? Valorizar a unção e o propósito que Deus tem colocado na nossa vida. Terceiro, não priorizar uma gratificação momentânea. Foi exatamente o que eu falei aqui, só que ao contrário. Não faça o quê? Não dê prioridade às coisas momentâneas. Aquilo que pode desviar o seu foco do Senhor. Sempre focado ao céu. Outra coisa, que é o 4. Não perder de vista aquilo que Deus já preparou para nós. Gente, muitas vezes, quando a gente acaba sendo engolido pelas coisas, pelo nosso foco desviado de Deus, a gente perde a nossa visão. E você viu que é muito difícil você saber o que realmente está à sua frente na questão onde vemos a pai que era Isaac. Isaac, ele foi totalmente enganado. Mas se ele estivesse vendo, você acha que ele ia ser enganado? Não ia. Ia ter todos os sentidos. Estaria na frente dele aquilo que é real. Então, cuidado para você não ficar com a cegueira espiritual, que é desfocar aquilo que Deus tem preparado para você. A unção não se trata por um simples desejo, por algo momentâneo, mas um compromisso, fidelidade com o propósito de Deus para a sua vida. E agora vamos estar seguindo a linha de Jacó aqui. Vamos esquecer Esaú um pouquinho e vamos ir para Jacó. No momento de precipitação dele, houve 3 tipos de coisa que ele fez, que vamos aprender com ele para a gente não fazer igual. Que foi buscar o direito da primogenitura de maneira enganosa. Quem é o pai da mentira e o pai do engano é quem? Pois é. Então, nessa hora aqui, ele não foi um exemplo de filho de Deus, né? Então, vamos aprender com o erro dele aqui. Não vamos enganar uns aos outros, não vamos querer enganar nós mesmos, nem a Deus, porque não adianta você fugir de Deus, que Deus está vendo o que você faz. Então, não engane a si mesmo. Outra coisa, tentou tomar atalhos para ter o que queria. Deus tem um propósito para a sua vida, mas Ele tem um caminho certo para você seguir, até porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você tentando pegar atalhos, você está desfocando aonde você precisaria chegar.
nesse processo, até você chegar aonde Deus quer que você esteja, você vai passar por diversidades, por momentos que na visão humana não são bons. Mas provavelmente isso que você está passando é para fortalecimento, é para preparação, te preparar para aquilo que Ele quer te entregar. Vamos colocar um exemplo bem facinho para todo mundo entender? Vamos lá. Inclusive, eu já dei até esse exemplo aqui uma vez. Para uma pessoa, para ser CEO, ela tem que saber o quê? CEO de uma empresa, um empresário mais top. Ele precisa saber como gerenciar a empresa. Então, ele chega por baixo, ele não já vai lá no alto. Conhece como é que funciona, passa por todos aqueles processos de funcionamento, vai subindo até chegar na posição do top do top. E é isso que Deus faz com a gente. Nos prepara para recebermos a bênção, para recebermos a unção. Porque se você receber a unção e não saber usá-la, não adianta de nada. Não é mesmo? E agora, a terceira coisa. Enganou seu pai para obter a bênção. Você acha mesmo que você vai conseguir enganar a Deus para receber a bênção dele? Se você acha, você é bobo. Com todas as palavras. Bobo. Deus, Ele sabe o que está dentro de você. Coisa que ninguém sabe, que só você sabe. Ele é o Criador, Ele que te criou. Você acha que Ele não sabe dos seus pensamentos? Então, não tente enganar o Pai, a Deus. Porque você tentando enganar o Pai, você está enganando a si mesmo. E você está fazendo o quê? Fazendo com que você mesmo se afunde no próprio buraco que você está cavando. Então, o que Deus tem para você é algo único. E em vez de você ficar tentando achar caminhos, atalhos, e tentar com as suas próprias forças, e focar somente no resultado, não querer viver o processo, você não vai chegar a lugar nenhum. Onde Deus quer te colocar. Você pode até chegar em um lugarzinho assim, mas não é o que Deus está querendo para você. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então devemos aprender a confiar no processo. E esperar pacientemente pelo cumprimento das promessas de Deus. Então, levanta a mão aí, quem vai esperar pacientemente pelo cumprimento das promessas de Deus na sua vida, levanta a mão. Boa decisão. Você tomou uma das melhores decisões da sua vida essa noite. Vamos estar abrindo agora em Gênesis 35:1. E fala assim: eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, em Betel. Erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Então, mesmo assim, gente, olha como Deus nos ama. Mesmo Jacó fazendo todo aquele rebuliço de enganar o pai, de querer buscar atalho, Deus ainda ajudou ele a se livrar de seu irmão. Porque lembra que a gente leu que no ventre de Rebeca ia ter duas nações que estariam sempre em brigas.
Pois é, depois que Jacó ele enganou a Esaú, Esaú disse a seu pai que iria matar o seu irmão. Então, mesmo Jacó enganando, Deus ainda o amou tanto e ainda fez com que, mesmo ele errando, Deus ainda deu a promessa a Jacó. Mesmo ele tentando atalho, Deus ainda foi misericordioso e ajudou a ele. Coloca aí em Gênesis 35:1 aí para mim, por gentileza. Ele ainda o quê? Pegou e falou a Jacó para ele ir em um local seguro. E ainda falou para erguer um altar ao Deus. Ou quer dizer, ele ainda vai receber a adoração que Jacó vai fazer. E é isso que acontece com a gente todo dia. Porque mesmo você errando, você pedindo perdão, Deus te perdoa e ainda aceita a sua adoração. Porque pecado não tem diferença, pecadinho, pecado médio, pecado grande, é tudo pecado. Então, todos os dias, Deus te dá uma prova de amor a você. E vamos agora estar vendo. Pode tirar, obrigada. Obrigada, Miguel. E aí aqui a gente vai ver agora que Jacó, mesmo passando por dificuldades, lutas, ele viu o propósito de Deus em sua vida. Ou quer dizer, ele errou, mas ele admitiu o seu erro e quis ainda seguir o propósito do Senhor. Ele foi chamado a permanecer no plano de Deus, no plano divino, e a confiar na sua unção, mesmo quando os resultados não são imediatos. Agora vamos estar vendo aqui alguns ensinamentos de Jacó. Novamente falando, se tem um coleguinha que errou e você viu, não tem por que você errar também. Aprenda com os erros dele. Vamos aprender com os erros de Jacó aqui. Não devemos apressar o que Deus está preparando. Novamente, reloginho ali, está representando o quê? O tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor para você. Não tente adiantar o processo que você não vai estar focado no que Deus tem preparado para você. Outra coisa, é preciso estar buscando a instrução do Senhor. Onde é que a gente busca a instrução do Senhor? Na Bíblia. E olha que legal. Não, eu tenho que compartilhar isso. Tá muito show. Sério mesmo. Vamos lá. Juventude. Quem está no propósito aí de ler a Bíblia toda esse ano e está com um desafio de vir aqui para frente no final do ano, levanta a mão. Tá muito massa. Todo mundo se ajudando. De vez em quando um esquece, o outro ajuda. E a gente está exatamente fazendo isso aqui, ó, buscando a instrução do Senhor. Não tem lugar melhor para estar buscando a instrução do Senhor do que na palavra de Deus. Irmão, agora, igreja toda, quem está fazendo... Pode mentir não, hein? Quem está lendo com o propósito de ler a Bíblia inteira no final do ano, levanta a mão. Mais do que eu esperava, glória a Deus. E você que não levantou a mão, hoje nós estamos te motivando a buscar mais a palavra do Senhor todos os dias. Gente, a gente está no dia 12 ainda, dá tempo. Dá tempo. Porque, teve gente, não vou falar o nome, né, porque a gente não pode expor a pessoa. Teve gente que, meu Deus, eu estou atrasado demais. Mas aí lê o quê? Lê mais do que devia no dia. Então, dá tempo de você fazer esse propósito com o Senhor, de estar buscando Ele, não somente ouvindo outras pessoas a falar da palavra de Deus, mas você mesmo lendo, interpretando e Deus falando através
da palavra com você. Então, já falamos, não devemos apressar o que Deus está preparando, é preciso estar buscando a instrução do Senhor. E a outra, almejar a unção com visão no propósito de Deus. Aí os jovens que estão lá atrás, também assim, não entendi nada. Calma, vou falar de novo e vou traduzir. Almejar a unção com visão no caminho, no propósito de Deus. O que quer dizer? Você está lá querendo, buscando a unção do Senhor a todo tempo, mas tendo visão e sabendo o que você vai fazer com isso. Porque não adianta você receber a unção e você não saber o que fazer com a unção. Então, Deus tem um propósito para você. Então, você saiba o seu propósito, receba a unção e use ela como ferramenta. E o quarto, confiar no tempo e na fidelidade de Deus. Aí, vamos estar abrindo agora em Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Está ali, ó. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Então, que você possa estar sempre nas mãos do Senhor por completo. Diz aí para o seu irmão, 100%. 100%. Não é metade, não é quase tudo, 98%, é tudo. Confiar totalmente no Senhor. Ter fidelidade. O que seria ter fidelidade? Tá a todo momento buscando o Senhor com constância. Vamos lá. Calma, gente, está acabando, eu acho. Deus tem algo grandioso preparado para você. Confie para o que Ele tem preparado para a sua vida. Espere com paciência. E, ainda, não permita que a pressa e os desejos imediatos possam estar te afastando do plano eterno. A unção de Deus é preciosa. E seu propósito para você é inabalável no Senhor. Então, se fortifique no Senhor, porque Ele é um Deus onde Ele vai te fortalecer em tudo que você fizer. Desde que você esteja confiando 100%. Fala aí para o seu irmão de novo, 100%. E agora, vamos estar aprendendo como receber a unção e usar a unção de Deus. Porque a gente aprendeu com os coleguinhas aqui o que fazer e o que não fazer. Agora vamos aprender a como receber e usar a unção de Deus. Então, primeira coisa para receber a unção. Você tem que receber ela com gratidão e humildade. Vamos estar abrindo em Tiago 4:6. Tiago 4:6. Ali, ó. Todavia, Ele nos outorga... Estou conseguindo ler direito, perdão, gente. Graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Vamos lá, tá falando isso? Então eu vou falar e vocês vão repetir. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. E aí aqui, a gente vai estar vendo alguns pontos
relacionado a esse primeiro. A unção, ela não deve ser algo que tomamos com pressa ou de maneira egoísta, para os seus próprios anseios. Devemos recebê-la com um coração grato e humilde. Novamente, não egoísta. Devemos reconhecer que ela não vem por méritos nossos, por méritos próprios. Vem de quem? De Deus. Até porque a unção é a presença do Espírito Santo em nós e através de nós. Mas pela graça de Deus. Agora o segundo, valorizar e não desprezar a unção. Vamos estar abrindo em 2 Coríntios 4:17. Fala assim: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então, valorize a sua unção, cuide da sua unção, dê valor, use-a para cumprir os propósitos de Deus. 3. Esperar no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo, a palavrinha tempo aí de novo, apropriado para todo propósito debaixo do céu. Não vamos nos apressar, não vamos usar a unção para alcançar resultados rápidos e visíveis. Vamos saber que o Senhor não se atrasa. Relaxa, fica calmo, não se desespere. O Senhor sabe o tempo certo de cada coisa a acontecer, de quando você poderá estar preparado e maduro para receber a promessa que Ele tem para você. Porque o plano que Ele tem preparado para você é perfeito. O Senhor é perfeito. Então, fique tranquilo. 4. Usar a unção com responsabilidade. Vamos estar abrindo em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Eu quero estar falando aqui para vocês que a unção de Deus nos capacita a servir uns aos outros. E nos capacita a cumprir o propósito que Deus tem preparado para você. E a unção, ela serve para glorificar o nome do Senhor e não a nos engrandecer ou tomar atalhos para o sucesso mundano, para o sucesso de seu ego. 5. Buscar santidade e alinhamento com a vontade de Deus. Vamos estar abrindo em 1 Pedro 1:16. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aí, vamos estar batendo no ombro do irmãozinho de novo? Fala bem assim: você é santo, mas porque Deus está em você. A unção é uma ferramenta para nos moldar, nos aperfeiçoar e nos aproximar de Deus.
Porque, novamente, a unção é o quê? A presença do Espírito Santo em nós. Então, a todo momento precisamos limpar a casa do Senhor e ter o Senhor como espelho. Aqui no nosso teatro, nós vimos isso. A questão da emitose. Que é o quê? A presença do Senhor em você. E você está caminhando nos passos de Jesus. E outras pessoas também quererem seguir esse mesmo testemunho que você está fazendo. Assim, ao receber a unção, precisamos buscar pureza para a nossa vida. Mas uma pureza de coração. Você se render por completo ao Senhor. Com um compromisso contínuo e com o seguimento da vontade de Deus. 6. Viver em obediência ao propósito. Três adendos. A unção de Deus deve ser usada dentro do seu propósito. Ela não pode ser usada para qualquer outra coisa que não seja para o Senhor. Deus nos unge. Ele nos capacita para realizar algo em específico para o reino de Deus. Por isso que é muito importante você saber qual que é o seu propósito, o seu chamado. Por isso que é muito importante você saber usar aquilo que Deus está te dando, porque senão a unção é em vão. E você só vai receber a unção se você estiver preparado para isso. Lembra do processo? Amadurecimento. Devemos viver de acordo com a visão que Deus tem para nossas vidas. Vamos estar abrindo agora em Deuteronômio 28, 13. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que neste dia te ordeno para os guardar e cumprir. Sendo assim, estarei sempre por cima, nunca por baixo. Percebeu que Deus tem algo grande para você, né? Então, você escolhe se você quer viver isso ou não. Ao viver dessa maneira de propósito de santidade e obediência ao Senhor, seremos instrumentos na mão de Deus, cumprindo a missão que Ele nos confiou e sendo abençoados de acordo com a vontade dEle. E aí, eu convido todos a se colocarem de pé. E eu quero fazer uma perguntinha para você. Com tudo que vemos aqui, que Deus fez você chegar aqui para receber essa palavra, porque nada é ao acaso, Deus tem um plano em tudo que Ele faz. Que você possa estar pegando todo esse aprendizado que tivemos aqui e colocando em prática. Não deixando com que essas palavras que o Senhor preparou para você ouvir essa noite possam ser levadas ao esquecimento. Que você possa escolher nessa noite
ser o templo do Senhor e ser amadurecido no Senhor. Pegar esses ensinamentos, receber tudo que foi mostrado aqui, como receber, como usar a unção de Deus. E você vai ter uma pergunta hoje, onde você vai responder vindo aqui à frente. Se você quer receber e colocar em prática aquilo que você ouviu nesta noite, onde o Senhor te dá a unção nesse exato momento, você vai ter a oportunidade de recebê-la hoje. Mas isso vai ser uma decisão sua, se você vai querer mudar todo o seu pensamento e fazer com que eles sejam guiados no pensamento do Senhor, na vontade do Senhor. Que você possa, com esse ato de vir à frente, estar dizendo ao Senhor: Senhor, eu deixo tudo o que eu penso em meu centro do eu, do egoísmo, e me rendo ao 100% que eu falei hoje, no meio da palavra. Senhor, que nesse momento, onde eu possa estar vindo à frente, que o Senhor possa estar derramando a unção sobre mim. E que o Senhor possa estar me usando e me fazendo usar essa unção como ferramenta. Irmão, sabe para que a unção serve? A unção serve para várias coisas. Ela vale para cura, ela vale para libertação, ela vale para o propósito que Deus tem na sua vida. Então, se você quer receber a unção de Deus, quer ter essa decisão nesta noite, você possa estar com liberdade de vir aqui na frente e falar para o Senhor: